Olá pessoal, tudo bom? E aí, todos tranquilos, nos seus distanciamentos, isolamento social, se cuidem, né? E vamos ficar em casa, tá bom? Então, hoje a aula, eu vou falar para vocês sobre preservação, né? E o que a modalidade, as modalidades, de uma forma geral, de esportes de aventura, atividades de aventura, tem a ver. Lembrando que essa aula, ela atende as duas disciplinas, esporte de aventura e da natureza, né? Estudos aprofundados 4 e atividade de aventura e da natureza, ok? Lembrando, pegue também uma caneta, um papel para algumas dúvidas, e os slides dessa aula também vai estar junto, né, com o vídeo, né, no AVO. Então, vamos lá. Lembrando que a questão de preservação, né, relacionada ao esporte de aventura, a gente vai estar falando sobre um aspecto que é muito importante, né, e que envolve, no caso, tanto os praticantes, né, como as pessoas que vão estar ofertando, né, essas diversas modalidades, seja no ar, né, no contexto da água, da terra, da neve ou do gelo, né, seja onde a gente estiver. Então, a gente tem que lembrar, sempre eu faço esse tipo de resgate com vocês, a gente tem que lembrar o que é, na verdade, essas práticas de esporte de aventura, né? E essa relação, né, que ela só acontece no contexto natural. Então, a gente tem que lembrar que, como tem aqui, as práticas de esporte de aventura radical podem ocasionar a um determinado meio natural impacto ambiental. E aí, esse impacto, ele precisa ser positivo e pode ser negativo. E aí, como, Diane? Normalmente, a gente vê o impacto mais negativo relacionado à questão da degradação. E o que é que a gente da educação física tem a ver com isso? Então, a gente tem que pensar que nós, como profissionais que vamos usufruir desse meio e também, né, ofertar algumas atividades, a gente tem que pensar que somos também responsáveis por esse meio. E a gente pode sim gerar impacto positivo e pode sim gerar impacto negativo. Tá? Então, o que seria? Lembrando que, como tem aqui abaixo, é importante que se tenha um acompanhamento dessas atividades, porque existem pessoas que não têm aptidão, ou seja, nem conhecimento técnico, nem preparo físico para essas práticas. Então, é importante a gente ter esse tipo de conhecimento técnico e saber quem são as pessoas que estão praticando, para que esses impactos gerados, eles sejam minimizados, né? Principalmente numa perspectiva que a gente pensa de conscientização ecológica, pensando na questão da preservação e da segurança, beleza? Então, o que seria o impacto ambiental? Né? Segundo o Conselho Nacional de Meio Ambiente, diz que é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente. Diana, o que seria física? Física é toda questão relacionada ao espaço físico. Então, quando a gente derruba uma árvore, quando a gente pisoteia, né, em determinado ambiente que não deve ser pisoteado, e ali a gente quebra um galho, enfim, desloca até mesmo pedras do caminho, né? E o químico está relacionado à questão de contaminação de água, contaminação de solo, e biológica está relacionado também ao aspecto dos animais, né? O aspecto até de nós como seres, né, vivos, né, e que somos parte e somos a própria natureza, tá? Então, pensando nessas alterações causadas por qualquer forma de matéria, né, ou energia resultante da atividade humana, né, quando a gente fala atividade antrópica, que vem da antropologia, e que pode afetar de maneira direta e indireta a saúde, segurança, bem-estar, a atividade social e econômica. Né? Então, a gente tem que pensar em todos esses tipos de impacto. Para quê? Para que as condições estéticas, como tem aqui na descrição, e sanitária desse ambiente, né, desse meio ambiente, ela não seja totalmente afetada, pensando também que a gente tem que ter uma visão, né, para a questão da qualidade dos recursos ambientais. Né? Quando eu falo condições estéticas, a gente está falando mesmo do contexto de paisagem, né, de visual. Beleza? Então, quando a gente fala desses impactos, né, que aspectos podem interferir no nível de impactos locais dessas práticas, né? Então, a gente pode pensar no acesso de pessoas, o número de pessoas no contexto influencia, né? É diferente você levar para uma trilha o número de 5 pessoas e, de repente, você levar
20 pessoas, 30 pessoas, a frequência com que essa atividade ela acontece naquele ambiente também influencia no impacto. Então, se as pessoas vão para aquele determinado ambiente, vamos supor, na praia, e elas vão de forma, só no final de semana, é diferente das pessoas frequentarem esse ambiente, né, diariamente, né, a frequência de atividade também, né, número de pessoas, a frequência de atividade e também a questão na época do ano, né, como tem aqui a sazonalidade, voltando, sazonalidade da atividade está relacionada à época do ano, né, vamos supor, chuva, a gente percebe que existe um número menor de atividades nesse período, né, justamente porque quando se tem práticas num contexto natural, a chuva, dependendo da prática, ela, né, complica um pouquinho. Frequência da atividade, como eu tinha falado, número de vezes, né, dia e período, né, que tempo, o tempo de permanência de determinados grupos naquele ambiente, naquele mesmo local, né, então vamos supor, um determinado espaço, as pessoas vão ali fazer uma trilha, acampam, né, o tempo que elas permanecem ali tem um impacto sobre aquele ambiente. Né? E o tipo do ecossistema, quando a gente fala de ecossistema, a gente está falando de todo um contexto em que muitas vezes existe um ambiente que é mais frágil do que o outro. Né? Você vai para um determinado espaço aberto e que você percebe que ele é muito mais frágil de sofrer impactos do que outro. Tá? E a conduta dos praticantes no ambiente, isso influencia demais, né? Se eu sou uma pessoa que tem uma consciência sobre aquele ambiente, que eu pretendo voltar, né, eu tenho que pensar no lixo que eu vou gerar, no impacto físico que vai acontecer naquele ambiente a partir do momento que eu adentro aquele contexto. Né? Então, não só no contexto da terra, né, da água e do ar também, quando a gente vai fazer algumas práticas, né, nesses contextos. E aí a gente pensa sobre os impactos, né? Estou falando primeiro sobre os impactos positivos. Normalmente as pessoas, né, têm a noção de impacto negativo, lixo, né, contaminação da água. Quando a gente fala de impacto positivo, a gente fala de situações relacionadas à população local, né, o que essas atividades, por exemplo, os esportes de aventura, pode impactar, né, na população daquele ambiente que está sendo usufruído, né? Então a gente pensa que eu vou ofertar práticas de esporte de aventura na praia de Ponta Negra, né? Então, o que seria? Eu vou dar aula de surf. E aí, como é que eu posso, né, como professora da educação física, eu posso tanto me favorecer como favorecer as pessoas, os moradores daquela região, nessas atividades que eu estou desenvolvendo. E aí eu posso ministrar aula, dar cursos, né, geram determinada riqueza, mas eu também tenho que pensar que essa riqueza que é gerada, ela tem que ir em prol do quê? Das pessoas que estão ali. Então, existe conselho comunitário, existe a coleta de lixo, então eu tenho que pagar, né, como eu estou usufruindo, eu tenho que pagar para usufruir daquele ambiente, né, então a gente também tem que pensar nisso. Por isso que tem aqui, valorização da qualidade ambiental. Todas as atividades a gente tem que pensar como um processo de sustentabilidade, ou seja, pensar de forma sustentável. Eu vou usufruir aquele meio, mas de que forma, né? Forma sustentável. Proteção do recurso natural, valorização do patrimônio cultural e ambiental por parte da população, participação da própria população no local. E aí, quando a gente fala do processo de conservação, eu como profissional, né, vou usar aquele ambiente, né, vou ofertar determinada atividade, mas eu também tenho que pensar naquela cultura, né, naquele ambiente que está ali. Então, eu tenho que ser um indivíduo consciente, né, e saber que aquele ambiente é meu ambiente de trabalho, né? Então, eu tenho que me favorecer como cidadã, né, natalense, e saber que eu também posso estar favorecendo as pessoas da própria população, né, a sociedade como um todo, nesse processo de conscientização ambiental, né? Mais impacto positivo, né, que eu vou dar uma lida para você ver, criação de emprego, né, a gente, esporte de aventura é um mercado de trabalho, né, o termo aventura, né, uma palavra que traz essa questão do mercado, né, profissional de trabalho, melhoria da qualidade de vida da população. Então, quando eu oferto, né, uma atividade física no contexto do mar, né, de uma floresta,
né? Eu estou proporcionando também a melhora da qualidade de vida daquelas pessoas que estão usufruindo daquele meio, né? Promoção de produtos locais, né? A gente, questão, por exemplo, de artesanato, vender produtos relacionados à nossa cidade, à nossa região, crescimento econômico, infraestrutura. Eu preciso de infraestrutura para poder colocar as pessoas naquele contexto. Então, existe infraestrutura adequada para ofertar uma aula de surf ali em Ponta Negra, né? Como é que a gente pode pensar sobre isso? Estímulo de outros negócios, oportunidade, e aí entra, né, nossa área, né, que tipos de negócio, oportunidade a gente pode pensar nesse contexto, né, na natureza, e aí a gente tem que começar a pensar, né, de forma de atuação, né, nesse contexto, e os benefícios, né, os benefícios que o meio ambiente ele traz, né, para toda uma sociedade, para todo um grupo de pessoas, né, que usufrui e que também, não só no sentido de usufruir, de praticar, mas de, né, ofertar determinadas atividades nesse contexto.